e eu vou começar por dar a palavra ao Filipe Marinho, que vai falar sobre a formação de comunidade e influenciadores digitais, uma análise dos comentários do canal MyPup. Faz favor. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Felipe, contextualizando um pouco do que eu vou falar aqui, do que é o meu trabalho. Na minha tese, eu estudo o influenciador digital e eu parto do pressuposto que o influenciador digital é um novo tipo de formador de opinião, seria um novo tipo de gatekeeper com características diferentes que seriam feitas dos formadores de opiniões tradicionais. Então, aqui o que eu estou fazendo não é minha tese em si, eu fiz um teste de metodologia, na verdade. Eu quero entrevistar influenciadores, mas eu também quero olhar o que aparece nas páginas, no canal no YouTube e várias redes sociais dos influenciadores, para ver o que acontece ali por dentro. Então, o artigo que eu vou apresentar aqui, eu fiz basicamente um teste de metodologia, não vai estar na minha tese, mas era para eu conseguir chegar a algumas coisas de como analisar comentários. Então, o que eu fiz? Já indo pelo nome, né, formação de comunidade, então eu discuto, eu quero ver se existe algum tipo de comunidade nos comentários de um canal no YouTube, de influenciadores digitais, como eu falei, e eu analiso o canal Me Poupe, que é da jornalista Natália Arcuri. Eu escolhi o canal Me Poupe por ser uma jornalista, minha formação é na área de jornalismo, e ela criou um canal que, notadamente, ela trabalhou por muitos anos em TV tradicional e depois ela saiu da TV tradicional para criar um canal no YouTube e fazer um trabalho ligado principalmente à economia, a dicas de como administrar as finanças pessoais, mas com a característica e com a linguagem, com o jeito de ser do YouTube. O que ela faz ali não tem coisas que ela fazia na TV, por exemplo, é completamente diferente. Um pouco do que a Coca falou de manhã, né? Assim, tem elementos da TV ali? Não tem, ela faz uma outra coisa. Mas eu não estou analisando aqui como ela produz o conteúdo. Eu queria ver o que as pessoas comentam nos vídeos dela para ver que tipo de conteúdo aparece, né? A gente sempre fala, não olhe os comentários, né? Então eu fui olhar os comentários para ver o que as pessoas fazem. Então, por isso que eu escolhi o canal da Natália Arcuri. Ano passado ela ganhou o prêmio Comunique-se na área de jornalista de economia com um canal no YouTube, né? Então é uma pessoa que tem ganhado bastante destaque aí com o canal no YouTube. Alguns números do canal dela para contextualizar. Quando eu fiz a pesquisa, eu fiz em março. Então, em março, o canal dela tinha 134 milhões de views, somando todos os vídeos do canal, e ela tinha 3 milhões de inscritos. Daí agora, só para quando eu fui fazer a apresentação, eu fui olhar para ver como evoluiu, né? Então, para a gente ter noção, agora ela já está com 160 milhões de views, agora em julho, e ela chegou a 3 milhões e 700 mil inscritos. Teve aí já 700 mil inscritos a mais no canal dela. O que eu tomei como premissa para fazer a minha análise do que eu fiz no artigo, né? Então, a primeira premissa que eu tomei é que quem comenta no canal também pode ser um tipo de micro-influenciador. Eu parti do pressuposto que tem pessoas ali que estão organizando conteúdos, estão organizando ideias dentro dos comentários do vídeo que ela colocou no canal. E aí, a partir disso, tem a segunda premissa também, que pode existir um ecossistema de conteúdo. Então, às vezes, pode ter coisas que estão sendo debatidas nos comentários que não aparecem no vídeo dela. E aí, o terceiro, que também tem a ver, é que existe uma perspectiva de debate, né? Então, alguém colocou algum assunto, as pessoas estão debatendo, estão comentando o que existe ali nos comentários, que o vídeo dela seria só um início de conversa para algo um pouco maior. Aí, então, meu problema de pesquisa, né, que eu fiz no artigo. Então, quais são as características de conteúdo, né, presentes nos comentários, né, e nos comentaristas, né, dos vídeos do canal Me Poupe, da jornalista Natália Arcuri no YouTube. O que eu fiz? Eu peguei alguns objetivos, né? Meu primeiro objetivo, que daí aqui que eu estava testando metodologia, eu utilizei técnicas de etnografia ou netnografia para tentar entender elementos de quem comenta no canal. Então, o que eu fiz? Daqui a pouco eu explico. Eu fui olhar quem comenta no canal para ver o que a gente consegue descobrir dessa pessoa. É uma pessoa que produz vídeos, não produz vídeos, é uma pessoa que se coloca a identidade real dela, não coloca, tentar entender um pouco da cultura que existe ali no canal, mas só como uma experiência, não é na etnografia para valer. O segundo objetivo que eu tinha é analisar, claro, que tipo de comentário que aparece, né, o que as pessoas estão falando nos comentários no canal no YouTube. A terceira, se existe a participação da jornalista, né, da Natália Arcuri. Então, assim, ela está olhando o que as pessoas estão comentando lá, ela também está participando nos comentários ou não. E o meu quarto objetivo, que daqui tem um pouco a ver com, que é uma das minhas hipóteses da tese, é que se o relato de questões pessoais são tão importantes quanto questões profissionais. Então, quando ela fala, na minha vida pessoal eu fiz tal coisa, aquilo aparece como um debate tão importante como um assunto maior que ela está falando de economia. Então, esses foram os objetivos que eu trabalhei. Daí eu parti de duas hipóteses nesse trabalho. A primeira é de que existe sim a formação de uma comunidade nos comentários do canal, né? Ou seja, está tendo uma discussão ali sobre economia, né? Por ser um canal muito nichado. E a segunda, que tem a ver com comunidade, é que efetivamente as pessoas estão debatendo o conteúdo, né? Então, foram as duas hipóteses que eu trabalhei.
Como metodologia, né, como eu falei, um estudo extremamente exploratório para eu testar a metodologia para fazer outras coisas na tese. Eu fiz análise de conteúdo, que eu fui olhar o que tinha nos comentários, com experiências etnográficas, ou seja, eu fui ver quem são essas pessoas que estão comentando ali. Como análise, eu escolhi 2 vídeos do canal, que eu chamei de 2 vídeos regulares. Então, assim, ela tem vídeos que ela dá dicas de economia. Como que você pode fazer tal coisa, se deve financiar a casa ou não, se você deve pagar o imposto à vista ou não, coisas assim. E tem outras coisas que ela inventa lá, do tipo, ela faz reality show, ela faz outras coisas. Então, eu escolhi os chamados vídeos regulares do canal, ou seja, quando ela dá dicas de economia. E aí, assim, eu peguei 2 vídeos que estão a ver dentro do que seria o padrão do canal, ou seja, são vídeos que têm entre 130 e 300 mil views e em torno de 1000 comentários cada vídeo, que é um padrão que aparece no canal. A ideia é não ser aqui uma amostra significativa, mas só para testar um pouco. Então, no total, foram 2.007 comentários analisados, 1000 e pouquinho de cada um dos 2 vídeos, né? Quais foram os 2 vídeos? Um vídeo dela falando de quando você deve parcelar as suas compras, né? Em que momento você deve parcelar, em que momento você deve comprar à vista. E um segundo vídeo que ela fala como ela passeou, né? Como ela viajou para Buenos Aires com R$1.000. Então, assim, ela dá dicas de como gastar pouco em uma viagem. O que eu analisei nos comentários do canal? Então, eu analisei o seguinte. Primeiro, quem comentou e as características de quem comentou, né, quem são essas pessoas. Se quem comenta também produz conteúdo, ou seja, se a pessoa também tem um canal no YouTube que publica vídeos, né, aquela ideia do prosumer, que a pessoa publica e também comenta em outros vídeos. A participação das jornalistas nos comentários, o tipo de conteúdo, né, se fala da vida profissional, se fala da vida pessoal e que outros temas, e se existe a possibilidade de conversação, né, ou seja, se há um debate, as pessoas estão discutindo dentro dos comentários. Quais foram os resultados que eu cheguei? Então, o primeiro resultado, a Natália Arcuri, ela aparece nos comentários, mas ela aparece de forma muito pontual. Então, assim, foram 2.007 comentários analisados. Desses 2.007, 22 são dela. Então, ela entra em alguns momentos comentando no próprio canal dela. O que deu para perceber? 14 comentários são sobre o tema do vídeo, então ela continua dando informações sobre o que o vídeo estava falando, e 8 comentários são elogios. Então, alguém comentou alguma coisa, ela vai lá e elogia o que a pessoa comentou. Então, assim, de uma maneira muito pontual. Não deu para entender um critério de quando ela comenta, de quando ela entra de uma maneira meio aleatória nos comentários, mas de maneira muito pontual. Mas o que dá para ver é que ela sempre tenta fomentar uma discussão. Então, aqui são 2 prints dos 2 vídeos, né? E nos 2 ela coloca lá uma publicação fixada dela tentando fomentar um debate no canal, né? Então, aqui ela está perguntando quem parcela e tudo mais, e quem teria feito alguma coisa para dançar, para pagar menos em alguma coisa na viagem. Então, ela tenta fomentar algumas discussões dentro dos comentários do canal. Aí, o segundo resultado, né? Se existe conversação ou não. Acho que esse aqui é uma das principais descobertas do que eu senti, é que não existe conversação, né? O que eu senti é que as pessoas querem falar, mas elas não estão preocupadas com o que as outras pessoas estão falando. Então, dos 2.007 comentários que tinha, 93% dos comentários não tem nenhum tipo de interação. Então, alguém escreve alguma coisa lá e fica. O que é engraçado e vai aparecer em outros dados é que, às vezes, as pessoas perguntam coisas. Alguém sabe dar uma dica de não sei o quê? Sabe como fazer isso? Sabe fazer aquilo? Não existe nenhuma resposta, né? As pessoas falam, mas não respondem outras pessoas. Apenas 6% que há um debate efetivo. Aqui eu senti um pouco do que a professora falou ontem no seminário que a gente teve muita tarde, que ela falou isso dos candidatos, né? Que já estão falando, mas as pessoas não estão olhando para a conversa, né? Então, aqui dá para ver que as pessoas comentam, mas não há uma discussão efetiva nos comentários. Sobre o tipo de conteúdo que aparece nos comentários, 72% são efetivamente sobre o tema do vídeo, né? Então, ela está falando lá dicas de como parcelar as coisas, as pessoas efetivamente estão comentando sobre aquilo. E 17% são pessoas dando exemplo da vida pessoal. Então, além de ser sobre o tema, ela fala assim, na minha vida, quando eu fui parcelar tal coisa, aconteceu tal coisa. Então, ela traz um relato para o lado dela, né? E aí 5% são sobre a vida pessoal da jornalista, né? Quando ela falou, com meu marido eu fui em tal lugar, e não sei o quê, e as pessoas comentam em cima disso. Aqui eu acho que é um resultado interessante, porque daí há efetivamente uma formação de comunidade, né? Porque se somar aqui, dá quase 90% dos resultados, as pessoas estão discutindo efetivamente o que ela propôs no tema do vídeo, né? Então, aqui só como um gráfico do que eu mostrei, né? Ali 72% sobre o tema do vídeo, né? E aí os outros 17% ali sobre a pessoa trazendo o relato do que ela tem a ver com o vídeo. Outro resultado, né, o tom predominante do comentário, eu coloquei como levar a discussão adiante quem tenta incrementar o que ela deu de dica, né? Então, eu também parcelo de tal forma, dando tais dicas. Então, 55%
dos comentários levam a discussão adiante nesse sentido, e 25% são elogios, falam alguma coisa boa relacionada ao vídeo. Legal o que você fez, tal conteúdo foi importante para a minha vida. Eu acho esse um dado interessante também, porque a gente vive na era do hater, né, que todo mundo fala mal dos outros na internet, e uma coisa que eu percebi é que tem pouquíssima crítica no canal dela, assim, só 2% dos comentários é que são críticas ao conteúdo que ela fez. Então, aqui como gráfico, isso também, né, ali os 55% levando o debate adiante, os 25% do elogio ao conteúdo. Né? E aí, aqui que eu fui fazer um pouco de uma experiência etnográfica para tentar entender quem está comentando no canal, quem são essas pessoas. Né? E aí eu tentei, claro que a pessoa pode enganar ou não, mas para tentar pegar alguns critérios, eu fiz da seguinte forma. Se parece ser um nome real, né, do tipo, não é um nome estranho, é um nome, sobrenome, o nome do canal, se a pessoa põe uma foto dela ou não, então assim que eu tentei dividir um pouco para tentar entender quem está comentando. O que eu percebi é que 51% dos comentários são de pessoas com o nome dela, teoricamente, para valer, e com foto dela. 19% são pessoas com o nome, mas sem o rosto dela daí. E 12% com apelido e com uma foto que parece real. Então, assim, a maioria dos comentários são de pessoas que aparentemente existem, né? Que não é alguém que criou um perfil para tentar ir lá e trollar, alguma coisa assim, o que talvez possa até corroborar com o outro resultado, que a maioria das pessoas leva o debate adiante. Né? E 0,8% são empresas que entram lá e fazem propaganda da empresa dela dentro dos comentários do canal. E aí, assim, aqui também resumindo, né? 51% pessoa com o nome e foto dela. E aqui eu fui ver se a pessoa produz conteúdo ou não. Né? Então, assim, para a pessoa comentar, ela tem que ter uma conta no YouTube. O que ela faz com essa conta? Então, daí, em cada comentário, eu ia no canal para ver o que a pessoa era. O que percebeu é que 65% praticamente das pessoas nunca produziu um vídeo. Então, são pessoas que estão lá, que elas não estão ali para produzir vídeo, mas elas interagem em forma de comentário. Né? Então, a ideia de que ela tem que produzir, a ideia que a gente tem da pessoa também produzir não aparece muito aqui. E 8% são pessoas que têm apenas um vídeo, e quem é para valer ali, que talvez eu encarei como pessoa que tem vídeo mais regular, com mais de 5 vídeos, né? Eu tenho até 5 vídeos publicados, daria 10% dos comentários. Né? Então, como conclusões, assim, para resumir um pouco do que eu descobri com esse estudo exploratório, o primeiro é que dá para ver que ela está olhando para os comentários, a jornalista, porque ela interage lá dentro e ela acaba comentando, mas ela comenta de forma muito pontual, então ela não entra efetivamente nas discussões que tem ali, mas entra de uma maneira muito pontual, sem um tipo de padrão. A segunda conclusão é que existe a formação de uma comunidade porque efetivamente as pessoas estão discutindo o tema do canal. Elas não vão para outras coisas, elas tentam discutir o que o vídeo propõe. Isso aqui é uma discussão interessante, porque agora que a gente está saindo da era dos likes, né, que seria a era da vaidade, né, eu olho para o número e não olho para outros elementos, tem discussões de que fator seria interessante para você ver se a pessoa influencia ou não. E uma discussão que se tem é que se ela consegue formar uma comunidade ao redor dela, se as pessoas discutem sobre o tema que ela está fazendo. E, efetivamente, nela ela consegue fazer isso. Né? Então, as pessoas estão discutindo a um nicho claro de conteúdo do que ela está falando. E uma coisa que eu não tinha falado, o número de não gostei no vídeo é muito baixo. Assim, a maioria das pessoas dá o gostei ali na possibilidade que você tem ali no vídeo. E mais de 80% dos comentários, né, tentam levar o conteúdo adiante. E a terceira conclusão é que não existe conversação. Né? Por mais que haja uma comunidade, claramente é um nicho das pessoas discutindo economia, dicas de finanças, mas essas pessoas não estão debatendo sobre isso. As pessoas estão falando, mas não estão preocupadas em responder outras pessoas, talvez até leiam, mas tem muita pergunta que aparece lá e nada é respondido. Né? A grande maioria dos comentários são pessoas falando. Né? As pessoas têm a necessidade de falar, até mesmo nos comentários, mas não de debater com os outros vídeos. Né? E aí, por fim, que quem comenta não é um produtor de conteúdo. Né? A pessoa tem a conta, mas ela só comenta, ela não efetivamente tem que produzir conteúdo. A maioria das pessoas que aparece ali como comentarista não produz. Então, essas são algumas das conclusões do trabalho. Acho que é isso. Né? Então, eu esqueci de falar, né? O professor Jorge, orientador do trabalho, né? Eu aqui fazendo também da Universidade Positivo do Brasil e aqui fazendo o doutorado. É isso. Quem é o seu orientador? Professor Jorge. Obrigado. Então agora vou dar a palavra a André Tesa, que nos vai falar sobre a evolução da página de Facebook de Jair Bolsonaro, um tema muito ambicioso. Vamos ver o que vai daqui sair. Bom, boa tarde a todos. Eu sou André Tesa, sou da Universidade Positivo, meu professor orientador, professor Jorge Pedro Souza, co-orientadora é a professora Maria Barbosa, da UFRJ, no Brasil.
Eu fiz um pequeno recorte do que eu estou pesquisando, que é, na verdade, eu pesquisei as páginas de todos os candidatos durante a eleição do ano passado, as páginas de Facebook. E nesse pequeno recorte eu fiz uma comparação da minha pesquisa exploratória, que era a página do Facebook de alguns pré-candidatos, então, de 2017, com o que está acontecendo em 2018 durante a eleição presidencial, e nesse recorte eu fiz somente o estudo da página do Bolsonaro. Isso me ajudou a entender, vamos dizer assim, a evolução mais próxima da eleição e algumas diferenças. Essa é a página dele, né? Bom, assim como o Renan, não dá muito tempo da gente falar aqui do referencial teórico, né? Isso, o meu artigo que está no livro, que foi lançado hoje, né, o e-book, eu comento mais um pouco desse referencial teórico, eu trouxe aqui mais os dados para a gente avaliar, mas uma das discussões que a gente tem é que existe um novo espaço público brasileiro, né, que a internet promove, de autoedição da informação, de auto-organização dos movimentos sociais, uma democratização da fala pública, uma relativização da mídia tradicional, um tensionamento da política institucional, lutas de reconhecimento e também um campo de agressividade. Tem vários estudos, tem vários teóricos que falam sobre isso, depois lá no livro, se vocês quiserem se aprofundar, eu comento um pouco mais sobre isso. E para vários autores, a gente está num outro momento da internet, a internet das redes sociais não é a internet do seu início, e muitos autores já vê com um certo pessimismo, deles é o Primo, em que ele diz que, basicamente, a gente está num período em que nós não temos mais aquele sonho da utopia, da política que a internet prometia. Ainda que seja bom fazer um parênteses aqui, porque desde o início a internet já tinha seus críticos e desde o início já existiam autores que apontavam problemas, né? Bom, dentro desse tema, né, de cibercultura e política, um dos temas que me preocupa é o tema da pós-verdade. A pós-verdade foi a palavra do ano do dicionário Oxford de 2016, uma tradução simples seria circunstâncias em que a verdade objetiva é menos importante para a opinião pública do que a emoção e as crenças pessoais. Esse é um campo de pesquisa bastante amplo. O Renan está fazendo uma pesquisa muito das notícias falsas, né? E eu estou não tanto preocupado com as notícias falsas, eu estou mais preocupado com as questões emocionais, as crenças pessoais e a cultura das pessoas dentro da discussão da política. Para isso, eu fiz uma metodologia de pesquisa que, basicamente, fez uma coleta, uma pré-coleta, vamos dizer assim, de uma pré-pesquisa em 2017, em que eu pegava os posts com mais de 40 mil reações, dentro dos posts do candidato, né, e os comentários com mais de 400 reações. Em 2018, eu tive que reformular isso, porque existiam, na média, 10 posts por candidatos por dia. Então, eu peguei os 2 posts diários com mais engajamento e os 2 comentários diários com mais engajamento. Nos comentários, os que têm mais engajamento, você pode entrar nos comentários, o Facebook fornece todos os comentários, são aqueles mais visíveis, aqueles que as pessoas mais interagem, curtem, dão risada, enfim, amor, esse tipo de coisa. E ali, não só eu olhei qual era o tipo de reação, mas nesses 2 comentários mais engajados, eu entrava no perfil das pessoas, para entender quem eram essas pessoas que a página entendia como um representante seu, ou seja, tinha um grande engajamento dentro da página. Muito bem. Nos métodos qualitativos, isso foi muito quantitativo, né? Daí a gente tem muitos números, né? E eu já vou mostrar os números para vocês. Nos métodos qualitativos, a natureza do conteúdo dos posts, ou seja, o que cada presidenciável estava postando, eu fiz uma tipologia. É uma promessa de campanha, é alguma crítica à imprensa ou esse tipo de coisa. Eu fiz várias categorias. Hoje a gente só vai ver aqui do Bolsonaro. E fiz uma netnografia dos perfis. Netnografia é uma metodologia que é originária da antropologia, é uma espécie de etnografia virtual, tem gente que prefere, inclusive, esse termo, em que a gente busca a cultura a partir da recorrência de certos dados. Então, se eu entrava nos perfis das pessoas e muita coisa começava a se repetir, eu entendia que aquilo fazia parte da cultura da comunidade daquela página, ou seja, algo que representava aquela página, como a gente já vai ver. Bom, e na avaliação discursiva da pós-verdade, dentro desse recorte da pós-verdade que me interessa, que diz respeito às emoções, às crenças pessoais, nos comentários, que eram aqueles com mais engajamento, eu dividi em 3 categorias, que na verdade é uma tipologia do Carpini. A primeira, o comentário são afirmações sem nenhuma relação com a postagem feita pela página oficial dos pré-candidatos. Vamos dizer assim,
O candidato fez um comentário sobre uma promessa, e aí o comentário do usuário não tinha nada a ver com aquela promessa, era alguma outra coisa. Sei lá, é melhor já ir se acostumando, alguma coisa assim. Então, esse caso é o caso A. No caso B, o comentarista, né, o usuário, ele falava alguma coisa que tinha a ver com o post, mas sem argumentos que suportem mais uma resposta emocional, um apoio, por exemplo, né? E o C seriam argumentos baseados em fontes objetivas e racionais, avaliar, quando possível, a credibilidade dessas fontes. Vamos dizer que ali a gente teria uma discussão racional, a gente teria uma política mais sofisticada, né? E aí não simplesmente uma reação emocional. Alguns resultados, né? Em outubro de 2017, eu selecionei 21 posts, aqueles com mais de 40 mil reações, analisei 116 perfis, aqueles que tinham mais de 400 reações, e em setembro de 2018, aí eu unifiquei para todos os candidatos, eram 59 postagens, não tem 60, porque no dia da facada a página do Bolsonaro só fez um post, então não tinha como coletar 2, e 59 perfis analisados, porque nesse dia também eu só coletei um dos comentários com mais reações. Aqui a gente tem uma ideia de variação, né? Então, a página cresceu 35%, mais ou menos em um ano, né? As médias de reações cresceram 100%, a média de compartilhamentos cresceu 50%. Isso era esperado, enfim, no momento da campanha, mas o que é interessante aqui é que, comparativamente aos outros candidatos, ele cresceu muito mais. Quais eram as reações, né, mais comuns, né? Aqui é interessante porque a página não tem como editar isso daqui. A página pode, eventualmente, deletar um comentário negativo, alguém que fala mal do candidato. Mas essas reações não têm como ser deletadas. E aqui tem uma questão interessante que, por exemplo, uma crítica, uma reação de crítica seria aquela de raiva, né? E vejam como era de 1,6% em 2017 e só de 0,1% em 2018. Em outras palavras, mais do que qualquer outro candidato, ali era uma página de fã-clube do Bolsonaro. Ou seja, pessoas, eleitores de outros candidatos não entravam na página do Bolsonaro para fazer críticas ao Bolsonaro. Isso não é verdade em relação aos demais, isso é uma diferença, assim, porque os eleitores do Bolsonaro entraram na página dos demais candidatos. Características dos posts. Aqui tem uma coisa interessante, porque o Bolsonaro começou muito forte em 2017 com posts de vídeo, que mostravam ele em campanha, fazendo os comícios e tudo mais. Essa mudança, que foi uma queda bastante drástica, que eu acho que o vídeo, inclusive, o Brasil é um país muito televisivo, muito audiovisual, né, não tanto do texto, essa mudança se dá especialmente depois da facada, porque depois da facada ele não tem mais as imagens de comício, ele não tem mais as imagens dele com a população, então começa a ser mais mensagens de texto. Na avaliação discursiva da pós-verdade, vejam, aquela afirmação sem nenhum tipo de vínculo com o tema, né, o candidato falou alguma coisa, a reação das pessoas que têm mais engajamento, que não tem nada a ver com o tema, sobe de 40% para 72%, né? Ou seja, não é um lugar para discussão política, não é um lugar para... Aqui tem uma questão interessante, que assim, isto é válido para as páginas dos demais candidatos também. Ou seja, o Facebook não é um lugar propriamente de discussão da política. Ele é muito mais, ele tem mais uma característica assim de torcida de futebol, enfim, que as pessoas vão lá para, né, elogiar, não estão dispostas à contradição, não estão dispostas à argumentação mais racional, é simplesmente um lugar mesmo de, isso é o nosso candidato. E pouquíssimos, né, que são comentários que se relacionam com o tema, e o termo traz dados, né, fontes credíveis, enfim, é uma minoria, né, dos posts, né. Em relação à demografia e ideologia dos perfis populares, maioria jovem, mas há uma variação negativa, isso é uma coisa que vai acontecer. O Bolsonaro, em 2017, a página dele era basicamente, muito fortemente, masculina e jovem. Ela continua sendo muito masculina e jovem, mas isso cai. Ele começa, ou seja, a entrar em outras porções da população, mas continua ainda predominantemente masculina, né? E apesar da queda, que mais gente de meia idade tem entrado, continua sendo uma plataforma muito jovem, né? E a grande maioria aqui dos comentários, né, a favor do candidato. Mas aqui a gente tem que fazer uma observação que os posts negativos podem ter sido apagados, né? Aqui a gente não sabe. Na netnografia, assim, eu entrando nos perfis daqueles comentários que tinham muito engajamento,
Coisas recorrentes, né? Muita crítica à mídia tradicional, né? Eu acho que para quem está acompanhando, né, a situação brasileira, isso não é uma novidade, né? Aliás, de todos os campos ideológicos, né? Não só da direita, né? Então, alguns, por exemplo, tutorial, como escolher um candidato, né? Rejeite quem a mídia apoia, daí capas aqui falando mal do Bolsonaro, apoie quem a mídia rejeita, né? Prontos, perdão, rejeite quem a mídia apoia, não com o Bolsonaro, com os outros, né? Apoie quem a mídia rejeita, daí sim, contra o Bolsonaro e contra o Trump, né? E pronto, você fez o melhor pelo seu país, né? Ou então esse daqui, né? Eu tenho um exército, daí tem todas as mídias mais tradicionais do Brasil, nós temos o Zap, nós temos o WhatsApp. Isso apareceu bastante, é um meme que apareceu bastante. Aqui, críticas à Veja, críticas a... Isso aqui é um dos posts que teve mais, esse é um vídeo, que teve mais reações positivas lá em 2017, que é um bispo de Apucarana, que faz um terrorismo contra a Globo, especialmente as novelas da Globo, dizendo que aquilo é um absurdo dos costumes, né? Aí é uma questão conservadora dos costumes, e isso teve muito apoio lá em 2017. Crítica ao pensamento científico também aparece, né? Terraplanistas estão na página. Tem isso aqui também, um cristianismo mais conservador, que tem certos conflitos com o pensamento científico, por exemplo, assim, quando você é cristão e o professor começa a falar que o homem veio do macaco. Essa gente inventa cada coisa. Esse é um meme que apareceu, entre outros, né? Muita virilidade, muito jovem, juventude, mas aqui foi mais visível em 2017, quando a página era mais jovem e mais masculina, né? Isso vai mudar um pouco para 2018, não aparece tanto. Muita cultura da violência entre os usuários, né? E cultura da violência, às vezes, relacionada com religião, né? Isso também estava presente. Conteúdo religioso estava muito presente, né? E, obviamente, também muito antipetismo e crítica à esquerda. A gente está falando dos usuários mais engajados da página do Bolsonaro. Também tem certos autores, né, que fazem diferenciação entre esquerda e direita. Eu comentei isso no ano passado, isso aqui são coisas que eu peguei também do ano passado. Para a esquerda, existe um projeto futuro. Lá na frente, em algum momento, a gente vai ter um lugar melhor, um país melhor, um mundo melhor, né? A direita é mais saudosista. Assim, nós estávamos no mundo melhor, e aí o mundo piorou e a gente tem que voltar para um estado passado. Então, uma infância era melhor, ou então aqui a cidade grande, a cidade moderna, com né, todo mundo fugindo, e daí vai tipo um justiceiro a cavalo, né? Isso aqui é uma imagem que me chamou a atenção, porque simbolicamente ela resume muitas coisas que têm a ver com o Bolsonaro. Durante a eleição, um comentário, que foi um dos comentários com mais engajamento na página do Bolsonaro, foi um comentário de uma mulher criticando o feminismo. Eu não vou ler tudo aqui, mas, de novo, para quem está habituado com o discurso conservador, o que está acontecendo lá no Brasil, somos mulheres, vamos votar no Bolsonaro sim. Os motivos, somos femininas e não feministas. Bom, vocês conhecem, né, esse discurso. E isso teve muito apoio, teve um crescimento da participação das mulheres, né? E também, isso aqui foi logo depois da passeata do Ele Não. Então, também foi uma reação, né? Isso aparece, né? E como uma reação ao Ele Não, que foi uma passeata organizada pelas mulheres contra a candidatura do Bolsonaro. Algumas conclusões preliminares, né? O que a gente pode ver pela etnografia, né? E os dados quantitativos. Uma cultura antimoderna, uma idealização de passado, uma arena de motivo de torcida, que se repete em outros candidatos também, uma crítica muito forte à mídia tradicional, apologia das redes, WhatsApp, o crescimento das mulheres na página do Bolsonaro. É uma página de fã-clube, não tem críticas de usuários, né? Uma militância espontânea, isso aqui também acho bem importante falar. Assim. Existem alguns autores que vão falar sobre uso de robôs, ou então a compra dos grupos no WhatsApp, né? Enfim, quanto que isso foi construído. No Facebook, dá para dizer com bastante segurança que a grande maioria das pessoas era de carne e osso, era uma militância que de fato existiu.
Porque eu entrava nos usuários, uma forma que a gente tem para ver se era perfil falso ou perfil verdadeiro era ver se a página existia há mais tempo, se você via fotos da família e não só fotos de política, né? Então a gente tem como aumentou o número de perfis falsos. E uma segunda consideração em relação a isso é que tem várias pesquisas que vão mostrar que os robôs são muito mais facilmente utilizados no Twitter, que é uma plataforma mais aberta, do que no Facebook. O Facebook é bem mais complicado. Na verdade, o perfil falso é um perfil mais manual, em que as pessoas entram com um perfil falso, mas elas não é um robô, não é um software, é uma pessoa mesmo que está postando. Antipetismo muito claro, conteúdo patriótico, religioso, a cultura da violência, articulação dos extremos, isso aqui também é interessante. São pessoas que na sua própria página, elas não são, vamos dizer assim, reconhecidas pela sua comunidade. Então, aquele post que falava, sei lá, alguma coisa a favor das armas ou qualquer coisa assim, na página dele, de usuário, isso tinha poucas reações positivas, poucas pessoas curtiam. Mas se ele ia na página do Bolsonaro, ele era um herói. E aí, de repente, ele era o cara mais curtido. Então, ali foi uma articulação de pessoas que, de certo modo, não estavam articuladas na sua própria rede. Era um ponto de encontro dessas pessoas, né? Novo espaço público brasileiro, já comentei, muita ausência de fontes credíveis, claro que isso é matéria para muita discussão, né? Cultura de juventude. Nas limitações, né, a gente tem que os perfis falsos nem sempre são fáceis de serem identificados, ainda que eles sejam, como disse, uma minoria. É uma amostra somente virtual, mas é a amostra que está visível nas redes, ou seja, eu não conversei com as pessoas para ver a diferença entre as pessoas e o que elas postavam, mas de qualquer modo isso fez parte da cultura de campanha, que é o que me interessa. E também não temos como saber os posts que foram deletados, a gente não sabe como é que a administração da página fez, né? E basicamente é isso. Obrigado. Então agora vamos ouvir o Renato Ferreira, que vai falar sobre as ligações das agências de notícias portuguesas com o poder político. Já não é no âmbito da tese de doutoramento. Pode ser que não posso. Pode não pode. Como é que eu vou para o ambiente de trabalho aqui? Ok. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Renato Ferreira e hoje estou aqui com todo o gosto, prazer, na Universidade Fernando Pessoa, para a segunda edição do Dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos, para falar um pouco das ligações das agências de notícias portuguesas com o poder político. Sou doutorado pela Universidade Fernando Pessoa em Ciências da Informação. Em 2013 defendi a tese de doutoramento sobre o jornalismo político. E desde o ano passado faço parte de um projeto de investigação para uma história do jornalismo em Portugal, coordenado pelo professor Dr. Jorge Pedro Sousa. Começamos o ano passado, uma equipa de 20 investigadores, com a base no Instituto de Comunicação da Nova, como aparece ali. E estamos a estudar o jornalismo em Portugal. Nas várias sub-áreas que calhou a cada um dos cerca de 20 investigadores pertencentes ao projeto, eu fiquei com a responsabilidade, e sublinho aqui a responsabilidade porque sinto-a, e é bom, que gosto de sentir, porque assim aplicamos-nos ainda mais no nosso trabalho, de fazer a história das agências de notícias de Portugal. As agências de notícias de Portugal, atualmente temos a Agência Luz em Portugal, a única agência de notícias portuguesa, e eu estou ainda, digamos assim, no estudo exploratório, na fase de leituras de tudo mais alguma coisa. Eu fiz uma tese de doutoramento sobre jornalismo político e depois abracei este desafio de fazer uma história de algo tão importante para o ecossistema jornalístico e informativo de todos os países e do mundo, que são as agências de notícias. As agências de notícias
como nós estamos habituados a absorver as informações, a suposta verdade por parte dos meios de comunicação social, e indo buscar um bocado a ideia que foi falada, no meu caso, na licenciatura, de 2000 a 2005, do Star System, estamos habituados a ver os jornalistas estrela de televisões, rádio ou jornais, e os jornalistas das agências de notícias normalmente não são tão falados, fazem um trabalho mais anónimo, e mesmo em termos de pesquisas académicas, há poucos, são raros os estudos sobre as agências de notícias. Ainda aumenta mais a responsabilidade, mas o desafio ainda é maior de eu ir à procura de fazer essa coleta de dados e depois espelhar e espalhar, construtivamente, obviamente, tudo num e-book que terá que estar pronto e concluído em 2021, no final deste projeto. Portanto, Agências de Notícias de Portugal. Qual é a agência de notícia portuguesa que temos hoje? Estava atenta, Patrícia. A primeira agência de notícias do mundo, Charles-Louis Havas, em Paris, em 1835. É aí que nós balizamos o início das agências de notícias no mundo. Depois o Charles, estou a fugir um bocado porque não estou a falar das agências de notícias de Portugal, mas é só para fazer uma pequena contextualização. Eu sei que não há muito tempo para muita contextualização, mas estou a tentar não só cingir-me a soundbites, já que estamos num dia de jornalismo e estudos mediáticos, 15 minutos dá para soundbites e alguma contextualização. Vou tentar fazer esta contextualização. Charles-Louis Havas, Paris, 1835, a agência Havas, que iria depois dar origem à agência France Presse. Ele teve dois colaboradores com ele, o Wolff e o Reuter. E depois eles saíram da casa-mãe e fundaram a Wolffs e a Reuters. 3 individualidades importantes na história das agências de notícias, 3 personalidades importantes e depois 3 agências importantes na altura. Isto, século XIX, esta história. Em 1870, essas 3 figuras fizeram uma espécie de tratado de Tordesilhas, à semelhança do que tinha acontecido há 4 séculos, com a divisão, neste caso, das agências de notícias, dos espaços geográficos onde cada uma das agências tinha predominância e quase exclusividade para colher e distribuir a informação, porque é isso que as agências de notícias fazem. Elas estão espalhadas, estamos a falar, neste caso, ainda nesta contextualização, das agências internacionais, as maiores do mundo, que estão espalhadas praticamente pelo mundo inteiro, atualmente, mas na altura houve essa espécie de acordo entre essas 3 agências para dizer, ficas com aquela parte do mundo, ficas com aquela e ficas com aquela. Bom, em 1835 surgiu a primeira agência de notícias do mundo. A primeira em Portugal, alguém sabe quando é que surgiu? Eu também não, vou espreitar aqui, não, por acaso sei, mas está aqui no diapositivo seguinte. A primeira agência de notícias em Portugal surgiu em 1944, portanto é fazer as contas, mais de 100 anos depois, 109 anos depois de ter surgido a primeira no mundo. O seu principal responsável foi o Luís Caldeira Lupi, que já tinha a ambição de formar uma agência de notícias há algum tempo, há alguns anos. Em 1944 estamos em Estado Novo, estamos com Salazar, mas, curiosamente, foi pelas mãos e pela vontade também de Marcelo Caetano, ministro das Colónias naquela altura em que surgiu a Lusitânia, que deu o empurrão. E ele, no discurso de apresentação, de criação, agora não consigo precisar o dia e o mês, mas foi em 1944, penso eu que foi para o final do ano, em que ele, no seu discurso, disse: mas não é uma empresa de intuitos lucrativos, pois se acolhe nesta benemérita instituição de utilidade pública, a Sociedade de Propaganda de Portugal. Salazar e António Ferro, outro homem importante do regime do Estado Novo e homem forte da ditadura portuguesa, distanciaram-se do acontecimento. Portanto, foi Marcelo Caetano que abriu as portas para que Luís Caldeira Lupi, que tinha sido correspondente da Reuters
e da Associated Press em Portugal, que já nutria essa vontade, inclusive há alguns anos, e refiro-me agora, em 1944 surgiu a Lusitânia. Anos antes, ele tinha dado a ideia de se criar a agência Lusa. Era essa a designação que ele, nas suas ideias que ia propondo ao poder político, lá está, é aquilo que eu estou a falar, ou supostamente devia estar a falar, das agências de notícias com o poder político. A agência Lusa foi uma das ideias que ele teve inicialmente. Depois o nome ficou Lusitânia. Esta referência, Heróis Anónimos, é uma trilogia, um conjunto de 3 livros do Wilton Fonseca, juntamente com 2 outros autores. Neste primeiro, de onde eu tiro esta citação, é o António Santos Gomes, que diz algo curioso, que é, estamos a falar da Lusitânia, 1944, e duraria até à democracia portuguesa. A pressa que hoje em dia se assiste numa redação de agência só por vezes era conhecida. O trabalho era feito com segurança, de modo a não suscitar problemas com as autoridades e principalmente com a censura. Portanto, o Luís Carlos Caldeira Lupi é alguém que se identificava com o regime político e a forma como o poder político era exercido em Portugal nessa altura. A seguir à Lusitânia, 109 anos depois da primeira agência de notícias mundial, a agência Havas, surgia a primeira agência de notícias portuguesa, a Lusitânia, mas depois só foram precisos mais 3 anos para surgir a ANI, Agência de Notícias e Informações. Dutra Faria, Marques Gastão e Barradas de Oliveira foram os responsáveis e os criadores, mas mais uma vez empurrados, e essa criação foi permitida por Marcelo Caetano. Heróis Anónimos, mais uma vez a referência ao livro que tem sido a principal base minha de referência para estas leituras exploratórias. Nesse livro podemos ler a identificação ideológica dos proprietários da ANI com o Estado Novo não pode nem nunca foi negada, e como só existiram 2 agências de notícias portuguesas na altura do Estado Novo, antes do 25 de Abril, ficam já a saber, para quem não sabia, a Lusitânia e a ANI. Portanto, pode-se dizer que Marcelo Caetano permitiu a criação dessas 2 agências, com o Luís Caldeira Lupi e depois com Dutra Faria, Marques Gastão e Barradas de Oliveira. Mais uma vez, os contactos diretos com Oliveira Salazar foram escassos. Talvez ele tenha querido, ele se calhar sabia de tudo, não sei, não tenho dados que me permitam dizer isso, mas preferia ficar mais distanciado dessa criação das agências de notícias. As 2 cartas, depois tem aqui mais citação para dar-nos a ideia de as 2 cartas enviadas por Dutra Faria, Barradas de Oliveira e Marques Gastão a António Ferro, a par das influências movimentárias, terão levado à atribuição à ANI do subsídio mensal de 5.000 escudos em 1948. Sou sincero, não sei se isso é muito, se é pouco, mas até 2021 vou poder precisar melhor esse dado para termos, em termos comparativos, a ideia de quanto é que a ANI recebia do país, do Estado. A ANI acabou sempre vendida ao Estado, 8 de novembro de 1974, como propriedade do Estado, expandiu-se rapidamente, cessou a sua atividade em 24 de setembro de 1975 para dar lugar à ANOP. A ANOP é a terceira agência noticiosa portuguesa, é assim que se chama também, é assim o espalhar da sigla. Já entramos no período democrático. E a partir daqui temos uma história com avanços e recuos, com algumas, não sei se confusões será a palavra melhor para caracterizar o que se passou, porque foi criada a ANOP, mas em 1975, mas depois, em 1982, o governo, presidido o executivo por Francisco Pinto Balsemão, decide apoiar a construção de uma nova agência de notícias de base cooperativista e extinguir a ANOP. Portanto, tínhamos uma, depois de 25 de Abril, a ANOP, estatal, mas depois o governo, porque isto implica financiamentos, tal como ainda hoje a Lusa implica, e temos que falar disso também, a situação não era boa e o governo de Francisco Pinto Balsemão apoiou a constituição dessa nova agência noticiosa. Depois entra em jogo, e agora faço um parênteses,
Eu, na minha tese de doutoramento, falei do presente e de algo que tinha vivido e que vivo diariamente, cotidianamente, que é a nossa relação com o jornalismo. Este desafio de entrar na história de algo, e uma coisa tão abrangente que é ver como a história das agências de notícias, em que nós não temos o contacto direto com a realidade, mas no fundo ser historiador e a história é isso mesmo, é irmos atrás no tempo, pesquisar coisas que nós não vivemos, é uma barreira, mas é uma barreira que, através da consulta de documentos, de entrevistas que ainda farei, tentarei esbater e criar um salto para o lado de lá, em que lá está, espero eu, a verdade, ou uma aproximação a ela para a criação do tal e-book. Mas dizia eu, finais de julho de 1982, não sei, professor Dr. Eduardo Paz Rosa, não sei se temos tempo, pronto, eu vou tentar terminar, mas José Alfaia era o secretário de Estado da Comunicação Social e havia duas possibilidades, ou conversão da ANOP para cooperativa, ou a sua dissolução da ANOP. O Presidente da República era Ramalhianes, alega não ter sido informado da segunda possibilidade. O que é que aconteceu? 21 empresas de comunicação social e telecomunicações, 9 públicas e 12 privadas, assinaram um contrato de intenções para a criação da cooperativa PorPress. Essa cooperativa PorPress iria dar origem a uma agência privada, apoiada por dinheiros públicos. Ou seja, foi para a frente a criação de uma segunda agência de notícias portuguesa após 25 de Abril, em democracia. Mas o governo, presidido nesta altura por Francisco Pinto Balsemão e com o secretário de Estado da Comunicação Social, José Alfaia, queriam extinguir a ANOP. Ora, o Presidente da República não promulgou o decreto governamental de extinção da ANOP, ou seja, duas agências de notícias coexistiram desde 1982 até 1986, quando houve uma fusão. E essa fusão, podemos dizer todos em conjunto, foi a criação da agência Lusa, disse eu, sozinho. Pronto, mas não faz mal. A agência Lusa de informação, de 1983, Bloco Central, Mário Soares ganha as eleições, Bloco Central com o PPD de Mota Pinto, havia essa ideia já antes havia essa ideia de fusão das duas agências, a ANOP e a ANP, numa portuguesa, financiada com dinheiros públicos. Mas depois passam ainda o Bloco Central, 83, 85, e só no governo de Cavaco Silva é que houve essa fusão da Lusa, da agência Lusa, primeiro a agência Lusa de Informação, depois a Lusa, Agência de Notícias de Portugal, cuja estrutura acionista, espero não me enganar, 50,14% é do Estado português, 23,tal% do Global Media, 22,tal% da empresa, depois temos a RTP, Diário do Minho e mais algumas fatias muito pequenininhas da ANP ainda e falta-me uma, eu tenho que precisar isso e vai estar no e-book de 2021. Artigo 3 dos novos estatutos da Lusa, da nossa agência de língua portuguesa. Prestação ao Estado português ao abrigo de um contrato específico plurianual de serviço da sua especialidade que assegura o cumprimento das obrigações do Estado no âmbito de serviço de interesse público relativo à informação dos cidadãos. Porquê é que o Luís Caldeira Lupe, no início, queria ter, e com isto encerro, queria ter uma agência de notícias? Há coisas que são transversais, apesar de estarmos a falar da ditadura e da democracia, há coisas que são transversais. E lanço isto para debate, para se alguém quiser fazer alguma questão. Porquê é que um país deve ter, ou quer ter uma agência de informação, uma agência de notícias, de informações jornalística, para servir todos os meios de comunicação social que queiram ser seus clientes? Uma das frases que eu li nestas leituras exploratórias que tenho feito é que se um país não tem uma agência de notícias, só é falado na terceira pessoa. Aquele país aconteceu aquilo. A importância de uma agência de notícias passará por um país ter uma voz própria. Mas será que isso, um país ter uma voz própria, faz parte da índole, da essência, do cerne do que é o jornalismo com a sua imparcialidade, factualidade, neutralidade? Será que o facto de um país querer ter uma agência de notícias para ter uma voz que chegue aos seus dentro, aos seus fora,
que se coaduna com os critérios de noticiabilidade do jornalismo e com a própria essência do jornalismo? Ainda não sei, mas conto com a vossa ajuda, porque esta área tem poucos investigadores. Se alguém se quiser juntar, é bem-vindo ou bem-vinda. Renato, eu acho que é um ótimo, não sei se tencionava acabar aqui, mas é um ótimo momento para acabar, porque isso serve quase de conclusão provisória e resume bem o estado das suas preocupações. Obrigado pela sua intervenção. Obrigado. Nós temos aqui...